Bom dia. Boa tarde. Eu não almocei ainda. Meu nome é Calil. Hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre os corais. Eu sou estudante de oceanografia. Vocês sabem o que é oceanografia? Não. É uma área que estuda todo o oceano, em toda a sua dimensão, seja biológica, química, física, as marés e os animais também. Eu trabalho com os animais, faço parte do Laboratório de Oceanografia Biológica da UFBA. E eu vou contar um pouquinho da minha história, como que eu me apaixonei pelo mar e por que que eu escolhi seguir a oceanografia. Meu primeiro contato com o mar foi com surf. Na idade de vocês eu nem sabia, nem ia para o mar direito, mas eu me mudei para perto do mar e aí eu comecei a surfar. Meu primeiro contato com o mar foi com surf e aí eu via tartarugas, peixes e me apaixonei pelo mar. E um professor meu me passou um documentário que chama Em Busca dos Corais. Esse documentário é muito importante, foi um gatilho na minha vida para eu escolher a oceanografia. Opa! Eu estou falando coral para cá, coral para lá, mas vocês sabem o que são corais? Alguém sabe? Não. O que vocês acham que são corais? Corais têm vida. Tem vida, verdade. Mas o que são corais? São plantas? São plantas? São fungos? Planta? Você acha que é planta? Ou são animais? Exatamente. Exatamente, corais são animais. Isso. São animais compostos por pequenos animais. Cada bolinha dessa é um animal. E eles juntos formam colônias, né? E juntos eles fazem essa estrutura. Aqui está a boquinha dele, os tentáculos. E abaixo dele tem o osso, como a gente. A gente tem a nossa pele e ele tem a parte de carbonato de cálcio, que fica abaixo dele. Por que os corais são importantes? Por que vocês acham que eles são importantes? Vou passar um videozinho legal. Quem aqui já assistiu Nemo? Tem uma cena... Também. Mas esse vídeo é do Nemo, que ele explica direitinho por que eles são importantes. Vou passar aqui para vocês verem. Os exploradores têm que responder uma pergunta científica. Em que tipo de casa você mora? Jovem, olhe na nariz. Bem-vindo a bordo, exploradores! Não esquenta, vamos ficar juntos em grupo. Atenção, turma, ópticas oculares pra frente e lembre-se, vamos evitar de expressar opiniões pessoais. Fica com você, Jimmy. No paredão? Eles estão indo pro paredão? O que é? Vocês piraram? Como é que a gente não foi talvez na frente deles? Confiram? Ô, Martim, calma aí. Não me mete não. Esse palhaço não tem graça.
Muito bem, meninos. Fiquem à vontade para explorar, mas fiquem por aqui. Tipo a bactéria estromatolítica, vem cá. Um ecossistema inteiro no pontinho infinitesimal. Há tantos pares de proteínas dessa única bactéria concentrando interações em todo o oceano. Vamos lá, cantem comigo. Pessoal, espera aí. Olha. Legal. Isso bem. Ah, não tem a menor graça. E aquilo lá? Ah, eu vi o que é. O Sandro Phantom já viu um. Ele chamou de... Ele disse que chama Popô. Ufa, é um popozão. Olha pra mim. Eu vou lá encortando o popozão. Ah, é? Quero ver você chegar mais perto. Tá bem. Melhor é essa. Ah, Danilo, até onde você vai? Meu pai disse que é perigoso aí. Não. Vai? Você ia nadar e para perto. Não, eu não ia pra lá. Estava aqui, se não tiver. Vocês viram aí, né? O pai do Nemo parece um pouco meu pai. Ele é um pouco super protetor, né? Você vê que... Acho que não tá funcionando. Parou. Ele parece um pouco meu pai, né? Super protetor, mas dessa vez ele não estava errado. Realmente é muito perigoso. Vocês viram que no coral é muito mais seguro para os peixes do que naquele onde estava o popô, né? E então realmente ele estava certo, porque os corais eles realmente fornecem abrigo. São casinhas para os vários tipos de animais que vocês viram no Recife. E aqui tem umas fotos que eu mesmo tirei. Aqui é um caranguejinho, um ermitão. Aqui são os corais. E ele está buscando sempre proteção dentro dos corais. Aqui também tem uns peixinhos, o coral aqui, né? Os peixinhos sempre procurando as casinhas deles. Aqui tem uns vídeos. Aqui, ó, muito bonitinho. É uma sépia. É parente das lulas e dos polvos. Que ele está aqui sendo protegido pelo Recife. E aqui o cavalo marinho. Aqui um coral. E aqui uma moreia. Você vê aqui é bem um coralzão aqui em cima. E ela aqui embaixo, protegida pelo coral. E aí eu chego perto dela. E aí vocês vão ver o que ela vai fazer. Olha como ela se encolhe. E ela entra pra dentro do coral pra se proteger, né? Porque ela pensou que eu ia caçar ela, ia pescar ela. Mas não ia. Outra importância muito legal é a fotossíntese. Sabe o que é fotossíntese? É que nem acontece com as plantas. A gente respira o oxigênio e as plantas elas absorvem o carbono. É a mesma coisa com as microalgas que estão dentro dos corais. Essas microalgas aqui que dão a cor aos corais, elas fazem essa fotossíntese e deixam a água com oxigênio para os peixinhos respirarem também. Só que os corais, eles estão enfrentando muitos problemas. Essa imagem dá para você ver, né? O termômetrozinho, a temperatura do mar está subindo por conta do aquecimento global. Então é que nem você pensar, quando vocês ficam com febre, 2 graus a mais no seu corpo faz muito mal. Para os corais isso também faz muito mal. E aí eles acabam morrendo por conta da temperatura. E tem também aqui. Eles acabam ficando brancos e acabam morrendo por conta da temperatura.
E também eles enfrentam bioinvasores. O que são bioinvasores? São outros animais que não são nativos daqui e acabam chegando por... O coral-sal, por exemplo, ele chegou por cascos de navio e acabou que se estabeleceu aqui e cresce, só que eles não têm predadores. Então eles crescem absurdamente sem controle e acaba que afeta os corais nativos daqui. Só que eles estão morrendo, cerca de 14%, né, de toda a cobertura dos corais já foi morta, né, desde 2018, o último estudo que saiu. Só que ainda tem esperança. Eu trabalho hoje restaurando o coral. Eu pego esse coral bioinvasor, transformo ele em bloquinhos, tá vendo? E aí eu pego um coral que é daqui, que ele já estava quase morrendo, coloco nesses bloquinhos, e aí aqui a gente coloca, né, nas mesas chamadas de berçários, os pequenos coraizinhos, e aí eles crescem, ficam grandes, e depois a gente coloca nos recifes. E aqui tá um pouco do nosso trabalho, todo mundo, a nossa equipe aqui, inclusive num veleiro, mas não é do Aleixo Belov, é de James, o fundador da Promar, é onde eu trabalho também, a parceria da empresa que eu trabalho. E aqui tá os coraizinhos, tá vendo? Os pequenininhos, e depois eles ficam grandes e a gente já coloca no recife, para que seja uma casa para vários tipos de peixe. Opa! É isso, e eu finalizo com essa frase, só que discordando, né? Tem que ser estudioso aqui, Stephen Hawking, físico. A frase dele, ele fala, né? Lembre de olhar para as estrelas e não para baixo, para seus pés. Eu discordo dessa frase porque é muito importante a gente olhar para nossos pés, sim, para baixo, para onde a gente pisa, para onde a gente nada, porque a gente precisa zelar do que é nosso e não pensar fora do planeta. A gente precisa preservar o planeta para que ele continue sendo lindo como eles são e como vocês viram. É isso. Todo mundo fica sentadinho que a tia vai dar um recado. Aqui os agradecimentos ao laboratório, a PELD, a Promar, a empresa que eu trabalho e a UFBA também. Você vai querer passar para eles observarem as estruturas ou não? Sim. Só um minuto. A gente, ali vai passar